Amém. Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Meus irmãos, o reverendo Fernando está de férias, então por isso nós estaremos trazendo o estudo dessa noite, nessa quinta-feira, excepcionalmente. Meus irmãos, eu decidi trazer nessa quinta-feira um tema que não fugisse daquilo que já tem sido trabalhado nas quintas-feiras, né? Nos últimos tempos, as últimas 6 quintas-feiras, os irmãos ouviram aqui sobre o capítulo da Confissão de Fé, que trata do culto religioso e do domingo. E antes, numa longa sessão, nós estudamos a doutrina da eclesiologia e dentro dela sobre os meios de graça. E dentre os meios de graça, os sacramentos. Então eu trouxe um tema nessa noite que une esses dois temas, os sacramentos e o culto. Em julho do ano passado, nas minhas primeiras férias nesse período de seminário, nós trouxemos alguns estudos lá na congregação de Delmário Braga sobre culto. A congregação tem cultos aos domingos de manhã lá, os irmãos que eventualmente não saibam disso. E antes nós fizemos alguns estudos sobre culto. Para esses estudos eu utilizei esse livro aqui, que é escrito por um autor chamado Daniel Bloch, que chama Para a Glória de Deus, Resgatando uma Teologia Bíblica do Culto. É um título da editora Cultura Cristã, que tem o grande mérito de tratar cada elemento do culto em um capítulo distinto. Então ele, no começo, fala sobre culto em termos mais gerais, e aí depois ele fala em cada capítulo, esmiuçadamente, sobre cada elemento do culto. Então foi um título que eu achei muito interessante e usei para preparar alguns estudos, e um deles é esse aí, a liturgia dos sacramentos, que envolve, ou que investiga, a relação e o papel dos sacramentos na adoração cristã. O Daniel Bloch ele tem alguns posicionamentos complicados em relação à nossa confessionalidade. Então, você tem que ler, tendo cuidado com algumas coisas, mas no geral o material é muito bom. Então, irmãos, fiquem à vontade para perguntar, participar. Nós veremos esse tema hoje. Nossa confissão de fé, como já foi visto pelos irmãos, no seu capítulo 21, seção 5, ela lista a devida administração e a digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, que nós sabemos quais são, o batismo e a ceia, como partes do culto comum oferecido a Deus. Então esse é um dos elementos do culto público, do culto solene, como os irmãos bem sabem, é a administração e a recepção das ordenanças, como também são chamadas, ou dos sacramentos. Nós não vamos ver, irmãos, nessa noite, nada sobre a teologia dos sacramentos. Os irmãos já viram isso e podem recorrer aos estudos que estão no canal da igreja. Então nós vamos falar aqui quantos são sacramentos, os irmãos sabem, são 2. Nós não vamos aqui falar sobre quais são eles, os irmãos sabem, batismo e ceia. Não vamos falar sobre as graças anexadas a ele, porque tudo isso já foi trabalhado, a presença de Cristo na ceia, tudo isso já foi trabalhado. O nosso roteiro ele é mais simples. Eu quero tratar do papel dos sacramentos no culto, tá certo? Para tentar unir essas duas partes. Então, o nosso roteiro, nós iremos passar por 3 partes nessa noite. Os irmãos fiquem com a Bíblia aberta aí, porque eu vou distribuir alguns textos. Primeiro, nós vamos ver a presença dos sacramentos no culto, no Novo Testamento, os papéis que os sacramentos exercem no culto, na adoração, e também, no final, vamos conversar um pouco, ou citar algo sobre a periodicidade dos sacramentos. De quanto em quanto tempo a igreja deveria celebrar os sacramentos ou as ordenanças que Cristo deixou, tá certo? Então, iniciando pelos sacramentos no culto, nós iniciamos com a seguinte pergunta: há evidência no Novo Testamento de que o batismo e a ceia eram elementos de culto? O Novo Testamento, já que no Antigo a gente não vai encontrar isso porque eram outros os sacramentos, né? Era a circuncisão e a Páscoa, como os irmãos bem sabem. Mas no Novo Testamento nós encontramos evidência de que o batismo e a ceia faziam parte da adoração cristã, do culto solene, e a nossa resposta vem em 2 partes. Em relação à ceia, os relatos do Novo Testamento eles são claros quanto à sua ocorrência no culto. Então, em relação à ceia, o Novo Testamento vai ser claro, ela acontecia no ajuntamento solene. Então, eu vou pedir aí para Davi Lira ler aí para nós Atos 2:42. Wilson Júnior vai ler Atos 20, versículo 7. Nosso irmão Paulo, que nos brinda com sua presença nessa noite, né? Vai ler aí 1 Coríntios 11:17.
Nessa ordem, pode ler. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam juntos, né? Um dos elementos da união do povo de Deus, da igreja primitiva ali em Jerusalém, era o partir do pão, tá certo? Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então veja, no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos, era o culto, no primeiro dia da semana, no domingo, já não mais no sábado, mas no domingo, com o fim de partir o pão, que é uma forma de se referir à Santa Ceia. Por último, Paulo, pode ler seu texto. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Esse é o início do texto em que Paulo vai regrar a Santa Ceia na igreja de Corinto. Ele diz assim, vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então, em relação à ceia, irmãos, o Novo Testamento é muito claro. A ceia era administrada, era celebrada, ou a festa da comunhão, como também era chamada, durante o culto. Mas em relação ao batismo, o Novo Testamento não é tão claro, tá certo? Já em relação ao batismo, quase todas as ocorrências desse sacramento no Novo Testamento se dão em pregações extemporâneas. Então, deixa eu explicar isso aqui. Em relação à ceia, a gente viu nesses 3 textos que a igreja praticava a ceia ou celebrava a ceia quando estava reunida no primeiro dia. Mas em relação ao batismo, todas as vezes em que o Novo Testamento narra a ocorrência de um batismo, esse batismo não ocorreu em um culto público. Principalmente no livro de Atos, a gente vai sempre perceber que os batismos eles são feitos quando os apóstolos ou evangelistas eles chegam num novo lugar, pregam o evangelho e o evangelho então faz suas primeiras conquistas naquele lugar. Então eu coloquei vários textos aí que a gente não vai ler todos, mas por exemplo, um exemplo disso é em Pentecostes. O Espírito Santo desce e há conversões, até o número de 3.000, e aí eles são então batizados. E em todos esses textos aí nós vamos ver que esses batismos eles não aconteciam na igreja, mas sim quando alguém se convertia numa cidade em que o evangelho acabara de chegar. Eu só vou passar um texto sobre isso. Vou pedir para a Emily aí abrir e ler Atos 18, verso 8. Que é só um versículo. Atos 18, 8. Verso 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram, criam e eram batizados. Então, que relato é esse aqui? São os primeiros convertidos em Corinto. Aí eles se convertem, ainda não havia uma igreja ali, e eles são batizados. Você vai ver isso em Éfeso, em Corinto, em Filipos, que você vai ter Lídia e toda a sua casa são batizados, o carcereiro e sua casa são batizados. Então, os relatos de batismo que nós temos no Novo Testamento não são em igrejas já estabelecidas, mas quando o evangelho chega numa localidade nova. O que nos leva a fazer uma pergunta. E quando já havia uma igreja estabelecida em um local e havia um novo convertido, como era que se dava esse batismo? O Novo Testamento não revela como aconteciam os batismos dos convertidos onde já havia igreja cristã estabelecida. Mas nós temos uma evidência de que acontecia no culto. É o que Paulo dá a entender lá em 1 Coríntios 12, 13. Vou pedir para o Islane abrir e ler esse texto. 1 Coríntios 12, 13. Os irmãos que puderem também abrir nesse texto, eu vou fazer um breve comentário sobre ele. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu quero que você perceba que nesse texto, Paulo associa a ideia de ser batizado a ser adicionado em um corpo. Destaque para a expressão aí. Fomos batizados em um corpo. O batismo ele é o rito que faz com que a pessoa seja incluído na igreja visível, no corpo de Cristo, que é a igreja. Então veja, se o batismo é um rito que faz com que a pessoa passe a fazer parte do corpo de Cristo, é natural que esse rito seja realizado diante do corpo de Cristo, ou seja, com a igreja reunida.
Além disso, se você prestar atenção, entre os capítulos 12 a 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele está tratando sobre culto, na verdade desde o capítulo 11, mais especificamente sobre os dons espirituais. Então, provavelmente, como havia divisão na igreja de Corinto por causa dos dons, Paulo cita aqui um elemento do culto que traz a ideia de união. Por isso que ele diz, nós somos batizados em um só corpo, fomos batizados em um só, e foi dado a beber de apenas um Espírito. Então, provavelmente esse era um elemento de culto, que os coríntios poderiam lembrar, através da lembrança desse elemento de culto, que eles eram um só e não divididos em partidos. Então, o Novo Testamento ele não diz claramente que os batismos aconteciam no culto, mas como ele era a porta de entrada para alguém fazer parte da igreja, depreende-se que era realizado no culto. Então, nós concluímos, irmãos, que tanto a ceia quanto o batismo, eles não eram aplicados privadamente. Pelo menos essa era a exceção. Há um caso no Novo Testamento em que o batismo ele é aplicado privadamente, que é aquele caso do eunuco, né, lá em Atos 8, que Filipe o batiza, mas aquilo é uma exceção. Via de regra, a igreja aplicava tanto o batismo quanto a Santa Ceia no ajuntamento solene, no culto, no primeiro dia da semana, tá certo? Sobre isso, a nossa confissão de fé, capítulo 29, sobre a Santa Ceia, sobre a Ceia do Senhor, diz que ela deve ser administrada tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Então, no momento em que a ceia é administrada, nós só podemos servi-la a quem está na congregação, no ajuntamento. Nós não podemos servir a quem não está, a quem faltou no culto. E a gente vai lá na casa da pessoa e entrega. Isso não é possível. Só pode ser administrado a quem está presente na congregação. E os irmãos enfermos? Como é que acontece a entrega da ceia, né, nesse caso, aos irmãos enfermos? Uma representação da igreja, em geral os diáconos, a gente vai ver isso lá no final. Eles vão à casa, juntamente com o pastor, com o ministro do enfermo, faz-se um culto, então você tem congregação e então ministra-se o sacramento da ceia. Mas sempre deve acontecer, pelo menos ordinariamente, no culto. Até aqui tudo claro, irmãos? Então o primeiro ponto que eu queria só estabelecer é, nós entendemos como presbiterianos que os sacramentos são então elementos de culto, nós vemos evidência disso no Novo Testamento e também no que a igreja praticou, tá certo, ao longo da história. Provavelmente, os cristãos eles se inspiraram no batismo de João Batista para entender que o batismo deveria ser público, porque João Batista aplicava um outro batismo que não era o batismo em nome da Trindade. É importante que você entenda isso, viu? O batismo de João não é o batismo que Cristo ordenou em Mateus 28, era um outro batismo para arrependimento, enquanto que o batismo de Cristo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas esse batismo de João ele era paradigmático. João batizava em público no Rio Jordão, para que todos vissem. Provavelmente daí também os cristãos entenderam que o batismo deveria acontecer na congregação em público, tá certo? Então esse primeiro ponto já fica estabelecido. O batismo e a ceia devem ser aplicados no culto. Segundo ponto que nós vamos ver, não acredito que vamos demorar muito no estudo hoje, diz respeito ao papel dos sacramentos no culto. Então nós já vimos que eles devem estar no culto e apenas no culto, pelo menos ordinariamente. E qual é o papel que os sacramentos exercem na liturgia? Sobre isso, irmãos, antes de nós entrarmos nesse tema específico, é preciso dizer que há muitos cristãos que têm uma compreensão muito pobre, muito limitada do que é liturgia. Aquele processional que acontece no culto. Para muitas pessoas, o culto é mais ou menos assim. A gente faz um monte de coisa, lê uns textos, canta algumas coisas, faz algumas orações, aí depois o pastor prega e acaba. Liturgia não é isso. O culto, irmãos, tem uma lógica. Isso deve ter sido dito aqui nos últimos estudos, mas me deixe reiterar isso. O culto possui uma lógica, e a liturgia é que dá essa lógica ao culto. O culto, ele progride de um ponto até chegar ao final. Você veja que, analisando pelo próprio boletim da nossa igreja, você vê que a liturgia é organizada. Ato de adoração, ato de contrição, ato de louvor, ato de edificação, despedida. Tá certo? É um drama, alguns autores vão chamar até mesmo o culto de um drama da redenção. Você é convocado por Deus, se apresenta diante dele, mas você tem os seus pecados. Você precisa, antes de adorá-lo, confessar seus pecados. O perdão de Cristo, então, é aplicado a nós e nós respondemos com louvor a Deus. Ele fala conosco através da palavra e dos sacramentos. Por último, nós somos despedidos por Deus e respondemos com amém.
Todo culto ele é baseado em diálogo. Toda a liturgia é um diálogo. Deus convoca, o homem aceita a convocação. Deus pronuncia nossos pecados contra nós, o homem pede perdão. Deus declara o perdão, o homem responde com louvor. Deus proclama a sua palavra, o homem responde com fé. Geralmente a gente canta um hino, recita o credo. A lógica é essa. Deus mostra a sua palavra, o homem responde com fé. Por último, Deus nos despede, que é a bênção apostólica. E como é que o culto termina? Qual é a última coisa do culto? Tríplice amém. O tríplice amém é uma resposta à bênção apostólica, se você não tinha percebido. Por que são três? Porque a bênção apostólica é impetrada em nome de três pessoas. Por isso que o tríplice amém é tríplice. É claro que isso não está na Bíblia, mas a tradição construiu isso e nos ajuda a entender que o culto é um diálogo lógico. Não é simplesmente um emaranhado de textos e enfim. Então, é importante entender isso porque os sacramentos eles vão desempenhar um papel dentro desse processional, dentro desse rito. E aí, quais são os papéis que os sacramentos exercem na adoração? Eu trouxe 3 aqui para que nós entendamos isso. Em primeiro lugar, os sacramentos sublinham a adoração como um gesto físico. Os sacramentos, as ordenanças, batismo e ceia nos ajudam a entender que o culto é um gesto físico. Tá certo? Ficou pequeno aí, mas tudo bem. Na Bíblia, irmãos, 2 palavras, principalmente no hebraico e no grego, são usadas para designar o ato de adorar, que é a palavra hebraica ristauar e o verbo grego proskineo. Essas 2 palavras significam a mesma coisa, que é ajoelhar-se, prostrar-se. Muitas vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, adorar a Deus vai ser representado pelo ato de ajoelhar-se diante de Deus. 2 textos, vou pedir para nosso irmão Alisson ler aí, por favor, para nós. Salmo 95, verso 6. E Adelma, 1 Coríntios 14, verso 25. Vamos ver esses 2 textos que têm exatamente a mesma ideia. Salmo 95, verso 6, 1 Coríntios 14, 25. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Veja só, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor. A palavra restaurar, ajoelhar-se. 1 Coríntios 14, 25. Torna-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Paulo fala da reação do descrente em um culto organizado. Ele prostrar-se-á e adorará diante de Deus. Então, muitas vezes, e nesses outros textos que eu coloquei aí também, adorar vai ser sinônimo também de ajoelhar-se. O que é que isso quer dizer? Que o culto, irmãos, é inescapavelmente um ato físico e presencial. O culto não é uma atividade meramente espiritual. Disso nós sabemos. Jesus disse em João 4, 24, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que o culto é um ato espiritual, ninguém tem dúvida. O que muitas vezes nós esquecemos é que o culto não é só espiritual. Ele é também um gesto físico. Em toda a Escritura você vai encontrar a ideia de cultuar como sendo uma disposição física. Por exemplo, quando Deus mandou convocar o seu povo para servi-lo, ele disse que eles deveriam sair do Egito para ir para o monte. É presencial. Isso é uma coisa, irmãos, abrindo um parênteses aqui, que eu entendi melhor da pandemia para cá. No começo da pandemia, eu tinha essa ideia de culto online. Eu ainda alimentava em mim a ideia de que é possível haver culto online. Eu confesso que hoje eu já não creio nisso. Não acredito na possibilidade de culto online. Isso é uma ideia absolutamente estranha ao que a Bíblia revela sobre culto como um gesto físico e como sendo congregação. Estarmos juntos. Então foi errado o que a igreja fez? Não. Só não pode ser chamado de culto público. O que nós fizemos naquele período foram cultos familiares em que a igreja prestou seu serviço para que os irmãos cultuassem familiarmente em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque culto é físico e presencial. Não pode ser mediado por uma tela. Tem que ser físico, tem que ser presencial.
E aí é que entram, irmãos, os sacramentos. Os sacramentos nos ajudam a entender no culto que cultuar é uma questão do espírito, mas também do corpo. As ordenanças, isto é, os sacramentos, combatem o docetismo prático ao integrar os sentidos no culto. Docetismo é aquela, os irmãos devem saber disso, é aquela heresia antiga que dizia que Jesus não veio em corpo, mas tinha apenas a aparência de um corpo. Essa heresia partia de um pressuposto da filosofia grega, neoplatonista, de que o espírito é bom, mas o corpo é mau. E, irmãos, muitas vezes nós temos isso. A gente, tacitamente, não declaradamente, temos esse tipo de visão, de que servir a Deus é servir com o espírito, mas nem sempre com o corpo. Por exemplo, quantas pessoas, mesmo crentes que você conhece, que não cuidam do seu corpo, que estragam o seu corpo, degradam desnecessariamente seu corpo. Isso parte muito da ideia de que Deus se agrada da alma, mas não do corpo. E o culto nos ajuda a entendermos que não é assim. O nosso corpo ele é envolvido no culto. Se você parar para perceber, quase todas as funcionalidades do nosso corpo são utilizadas no culto. Nós entramos, andamos, nos sentamos, nós nos ajoelhamos, levantamos, erguemos as mãos, tá certo? Que também é um gesto litúrgico, histórico, tradicional. Nós ouvimos, falamos. E os sacramentos nos ajudam nisso, porque eles vão envolver os nossos sentidos. Quais são os sentidos que são envolvidos nos sacramentos? Me ajudem aí. Obviamente o paladar. O pão é degustado, assim como o vinho. Mas há outros sentidos envolvidos nos sacramentos? A visão, porque nós vemos. Você é batizado uma vez na vida. Você nunca mais será batizado. Mas toda vez que alguém é batizado, você vê. E também o nosso tato. Você toca o pão. Você recebe a água. Você sente a água. Né? Somente se você foi batizado na idade adulta, você tinha consciência. Você guarda na memória o toque da água. Então, tudo isso nos ajuda a entender, irmãos, que sacramentos são, ou melhor, que o culto é um gesto físico presencial. Todo homem é tomado na adoração. Não apenas a sua alma, mas também o seu corpo. Muitas vezes a gente não aproveita isso, irmãos. Deixa eu fazer um comentário aqui. Na ceia, eu percebo que a gente não aproveita isso. O pedaço de pão já é pequeno, né? A gente pega ali, acabou. A ideia de incluir sacramentos no culto é exatamente que, usando os sentidos, nós meditemos, principalmente no que acabou de ser pregado, e aquilo se internaliza em nós. Por isso que é interessante que você toque o pão, sinta, se possível, até mesmo cheire, deguste o pão, também o vinho. Por isso que em algumas igrejas servem-se taças de vinho mesmo, um meio pão para o camarada comer mesmo. A gente é que muitas vezes não tem muito essa percepção e serve-se rapidamente do vinho. Dá uma golada rápida no vinho e a experiência logo se acaba, tá certo? Então fica até uma aplicação aí de nós aproveitarmos melhor a questão sensitiva, tá certo? Dos sacramentos no culto. Oi, pode falar. Era uma refeição. O que dá, exatamente, muito bem percebido. A repreensão que Paulo faz acerca da gula na ceia nos leva a concluir que dificilmente era um pedacinho de pão como a gente pega hoje. Dificilmente era um pequeníssimo cálice de vinho. Muito provavelmente tratava-se de uma refeição. Tanto é que a ceia, nesse período, ela estava ligada a uma festa chamada ágape, ou agape, né? Festa do amor. Então, provavelmente, a ceia era o último ato do culto e ela já era emendada com uma refeição comunitária ali, tá certo? Esse problema da gula e da bebedeira, Jailda, no culto, ele permaneceu por muitos séculos na igreja, depois do período apostólico, a ponto de que um concílio da igreja teve que proibir a festa do agape para acabar com isso. Lá pelo ano 700, alguma coisa, se eu não estiver enganado. Mas isso nos mostra que nos tempos antigos, de fato, era uma refeição servida aos crentes. Mas o primeiro ponto, então, irmãos, é esse. Os sacramentos, eles sublinham a adoração como gesto físico. Segundo lugar, os sacramentos servem como sinal de renovação da aliança. Então, eu quero trabalhar esse ponto aqui. O culto é uma renovação do pacto. Vou pedir para o nosso irmão
Presbítero José Maria, abrir e ler aí, por favor, Salmo de número 50, verso 5. Salmo 50, verso de número 5. E aí nós vamos ver esse ponto, que o culto no Antigo Testamento, iniciando pelo Antigo Testamento, era uma renovação do pacto de Deus com Israel. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Isso. Deus é quem convoca o seu povo. Congregai, chamem o meu povo, os que comigo fizeram aliança. Então a convocação ela é destinada apenas aos crentes. Muito embora seja uma obrigação de toda a criação adorar a Deus, por causa do pecado, a convocação para isso é destinada somente aos remidos. Então veja a ideia de culto ligado à aliança. Culto é o encontro de Deus com aqueles que fizeram aliança com o Senhor por meio de sacrifício. E que nós sabemos que esse sacrifício é o sacrifício de Cristo, que selou a aliança. Então muitas vezes no Antigo Testamento a ideia de cultuar a Deus vai estar ligada à ideia de renovar a aliança. Por exemplo, a gente não vai abrir e ler, mas os textos de Êxodo dão a entender isso. Veja só, quando Moisés, me ajudem aí na memória, quando Moisés disse assim, quando eu chegar lá e perguntarem quem te enviou, o que é que eu vou dizer? A primeira resposta de Deus é, eu sou o que sou, mas ele complementa, eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Êxodo é uma renovação da aliança que primeiro foi feita com os patriarcas. E como é que essa renovação da aliança foi selada? Com culto. Deus ordenou que Faraó deixasse Israel ir até o monte para servi-lo, para cultuar. Então ficou claro esse ponto? Cultuar é renovar a aliança. Por exemplo, por que é que nós pedimos perdão a Deus todo domingo no culto? Mas já não fomos perdoados em Cristo? Por que é que precisa pedir perdão todo domingo? Todo dia, né? Mas especialmente no domingo. Porque cultuar é renovar o pacto. É renovar a aliança. É como atualizar a aliança a cada domingo, rememorá-la e recelebrá-la. Então, no Antigo Testamento era assim. E um detalhe interessante sobre isso é o seguinte. A palavra hebraica que é utilizada para aliança, na maioria dos casos, é a palavra berit. Está um pouco pequena ali, mas acho que dá para ver. Essa palavra significa cortar uma aliança. Como era que uma aliança era feita no mundo antigo? As partes celebrantes de um pacto, elas escolhiam um objeto para simbolizar aquele pacto e eles cortavam aquele objeto. Uma parte do objeto ficava com cada parte e aquilo servia de símbolo da aliança entre eles. Exemplo, você lembra lá da aliança que foi feita entre Abraão e Melquisedeque? Lembra dessa aliança lá depois daquela guerra de 4 reis contra 5? Eles fizeram uma aliança de benevolência e o texto vai dizer que um deu um presente ao outro. Melquisedeque deu o dízimo, Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque e Melquisedeque deu presentes, ofertas a Abraão. Era assim que alianças eram celebradas no mundo antigo. Uma parte dava um presente à outra. E a detenção daquele presente que o meu envolvido na aliança me deu significava que nós tínhamos um pacto entre si. Isso vai ser feito também, irmãos, por Deus. Vou pedir para a nossa irmã Gislene aí, abrir e ler Êxodo capítulo 25, verso 16. E Djailda vai abrir e ler Hebreus 9, 4. Esses dois textos, um explica o outro. Então, vou pedir para as irmãs lerem em sequência aí. Êxodo 25, 16, Hebreus 9, 4. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Ok. Deus ordenou a Moisés que ele pusesse na arca da aliança o testemunho, que é a lei. Aí o autor aos Hebreus vai explicar melhor isso. Pode ler. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então veja, o autor aos Hebreus diz quais eram os objetos que estavam dentro da arca da aliança. O cajado de Arão, aí ele vai dizer assim, as tábuas da aliança. As tábuas da lei que Deus deu a Moisés ali no Sinai. Eram duas.
É interessante, irmãos, que, e você deve ter essa imagem, geralmente nós pensamos que as tábuas da lei, que eram duas, era assim, na primeira tábua você tinha 4 mandamentos, e na segunda, 6 mandamentos. Não é assim que a gente aprendeu? Geralmente você vê até as imagens, né? Um lado tem 4, outro lado tem 6. Isso está errado. As tábuas da lei, elas não dividiam os mandamentos, porque a lei é uma só. Provavelmente você tinha em uma tábua os 10 mandamentos e na outra tábua os 10 mandamentos. Se elas tinham o mesmo conteúdo, se as duas tinham em si grafadas os 10 mandamentos, por que é que Deus produziu duas? Por que é que Deus produziu duas? Como é que o autor aos Hebreus chama as tábuas da lei, Gelda? Tábuas da aliança. Deus fez duas porque uma pertencia ao povo, a outra a Deus, como sinal do pacto, como sinal da aliança. Entenderam isso? Então, no mundo antigo, celebrar a aliança era dar presentes um ao outro. E isso acontecia no culto. No culto do Antigo Testamento, como era uma renovação da aliança, o homem dava presentes a Deus e Deus também dava presentes ao homem. Continuando aí na sequência. Aurélio, por favor. Abre e lê aí Jeremias 17, verso 26. E eu vou pedir para a Zinha abrir em Deuteronômio 16, verso 7. Laura vai abrir Deuteronômio 27, verso 7. Podem ler. Virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de manjares e incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graças na casa do Senhor. Então veja, no Antigo Testamento, o homem, quando ia cultuar a Deus, dava-lhe presentes. O texto diz, sacrifícios, holocaustos, ofertas. Então o homem dava algo a Deus e Deus dava algo ao homem. Próximos textos aí, podem ler. Deuteronômio 16, 7. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. Isso. 27, 7 agora, Laura, pode ler. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Você notou que os dois textos que foram lidos agora, Deuteronômio, ele diz que o ofertante, ele comia daquilo que era sacrificado, tanto na Páscoa quanto no culto comum. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. O crente do Antigo Testamento, ele levava animais para serem sacrificados. Uma parte do sacrifício era queimada, as partes impuras. Uma outra parte do sacrifício ficava com o sacerdote e os levitas para sua alimentação. E a outra parte, o ofertante recebia de volta. A lei dizia que até em 2 dias ele deveria comer aquela carne. Então, quero que você perceba aqui, no culto do Antigo Testamento, o homem dava algo a Deus, ofertas, holocaustos, sacrifícios, e Deus dava algo ao homem, carne para ele comer. Entenderam aqui? Havia uma troca de presentes. E o que é que isso simbolizava? Renovação da aliança. Cortaram a aliança. Tá certo? A mesma coisa vai ser encontrada no Novo Testamento. O culto que nós celebramos hoje, o culto neotestamentário, ele também é uma renovação da aliança. Tá certo? Hebreus capítulo 10, versos 23 a 25. Vou pedir para a nossa irmã Paula abrir e ler. Hebreus 10, 23 a 25. Hebreus capítulo 10, de 23 a 25. A 23 a 25. Guardemos firme a confissão
da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso. Então, note que esse texto está falando sobre culto, tá certo? Nessa perícope inteira. Onde a gente percebe isso? Verso 25. Não deixemos de congregar-nos, de congregar para o culto. E o autor aos Hebreus vai identificar o culto como renovar a aliança. Verso 23. Guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Todo domingo, irmãos, quando nós vimos à igreja, em especial no culto solene, nós estamos renovando a aliança, guardando firme a esperança das promessas que Deus fez, na certeza de que Ele é fiel, de que Ele não descumpre as suas promessas. É o mesmo autor aos Hebreus que vai, em nome de Deus, dizer: nunca jamais te abandonarei. Culto é isso. É renovar a esperança. Você sai, a gente tem até um linguajar para expressar isso, né? Nós saímos cheios, não vazios, como possivelmente podemos ter entrado, mas renovados, porque a aliança foi renovada. Então, tente ligar os pontos. Cultuar é renovar a aliança. E a aliança era feita através da troca de presentes. Isso significa dizer, irmãos, que no culto o homem dá algo a Deus, mas Deus dá algo ao homem. Isso é um ponto que precisa ser muito bem entendido. Deus não é o único beneficiário do culto. Ele é o único que deve ser cultuado. Em nenhum lugar a Bíblia vai dizer que o homem deve ser adorado ou cultuado. Mas o homem é, sem dúvida alguma, beneficiado no culto. O que é que o homem dá a Deus no culto? O próprio autor aos Hebreus responde, capítulo 13, verso 15, ele vai dizer que no culto nós entregamos a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o que é que nós entregamos a Deus no culto? Nosso sacrifício. Não o sacrifício para a nossa salvação, mas o sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. E o que é que Deus dá ao homem no culto? Entenda, ao homem, àqueles que fazem parte do pacto, né? Não a todo homem indistintamente. Deus dá a sua própria palavra. Deus serve o homem no culto, ele não adora o homem no culto, mas serve o homem no culto, dando-lhe a sua palavra. Então, da forma como era no Antigo Testamento, em que Deus e o homem trocavam presentes como sinal da aliança, é no Novo Testamento. O adorador e o adorado trocam presentes como sinal da aliança entre eles. E esses... Opa, pode falar, Diego. Isso. Isso. Toda a dinâmica é dialógica, né, como se vai dizer. Ou dipleúrica, né, baseado no diálogo. A pregação, só um minutinho, Cielo. A pregação não é o único momento em que Deus dá algo ao homem. Por exemplo, ao convocar o homem para adorar, isso já é um presente de Deus. Isso já é uma dádiva de Deus ao homem, convocá-lo para adorar. Quando nós pedimos perdão, nós somos perdoados. Muitas vezes, irmãos, há muitas igrejas que incluem um momento na liturgia que é a declaração de perdão. Depois daquele momento de confissão, o liturgo lê um versículo. Por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. É Deus dizendo, vocês agora estão perdoados. Então, durante todo o culto, Deus nos dá algo da parte dele que é a sua palavra. É claro que o momento em que isso é mais evidente é na pregação e nos sacramentos, que é o momento em que a palavra é dada de maneira mais na forma de pregação. Pode dizer, Alice, pode falar. Exatamente. Há uma troca, perfeito. Isso não é fazer de Deus nosso servo, porque é Deus quem se condescende com o homem, com aqueles com quem ele fez aliança, em beneficiá-los, mantendo sua posição de soberano. Então, irmãos,
ver os comentários, percebe que está claro o que eu estou dizendo, tá certo? Culto é renovar a aliança, Deus é adorado, mas o homem é, como nós bem sabemos, beneficiado. E essa troca de presentes no culto é simbolizada em objetos. Ela é simbolizada em objetos físicos, materiais. O homem dá algo a Deus, material no culto, e Deus dá algo material ao homem no culto. Tentem me ajudar aí. O que é que nós trazemos de material para Deus no culto? Dízimos e ofertas. Você já se parou para perguntar por que os dízimos e ofertas acontecem no ato de louvor? Porque é exatamente a materialização do louvor do Espírito através de algo palpável. Então nós trazemos nossos dízimos e ofertas ao Senhor como expressão também do nosso culto, da nossa adoração a Ele. Diga. Entendi. Essa é a pergunta que você torce para me fazer. Bom, não, mas é bom. Pois é. Alguém pode dizer assim... Aí a gente entra até em outros debates, assim. Paulo instrui, lá em 1 Coríntios 16, 2, está até o texto ali, que no primeiro dia da semana fosse feita a coleta ali dos bens que seriam doados, né? Naquela época, só existia dinheiro físico, moeda, e muitas vezes eram bens mesmo, animais, alimentos e tal. Então hoje nós temos essa dificuldade com o fato de que nós temos dinheiro digital. Tem o Pix, tem a transferência. Transferência ninguém está fazendo mais, hoje em dia é mais Pix, né? E o próprio dinheiro, irmãos, a própria nota de 100, de 50, aquilo ali é papel. Porque o dinheiro antigo, ele era ouro. Aquilo ali era 50 gramas de ouro, 10 gramas de ouro, de prata. Aquilo tinha valor em si mesmo, lastro em si mesmo. O nosso dinheiro é só um papel que a gente atribui valor a ele. Então, assim, respondendo a pergunta, Gelda, eu não coloco assim como pecado, né? Você fazer a transferência e não entregar nada no culto. Mas, quando a gente vai ver como em Israel o culto era realizado, em que o ofertante sempre ia para Jerusalém entregar a sua oferta, é de muito bom tom que, mesmo fazendo transferências, nós tragamos algo para o gasofilácio. Tá certo? Por mais que seja um ato meramente simbólico, porque o dinheiro já está efetivamente depositado ali na conta. Exato. E eu entendo que há algo de terapêutico, não, há algo de respeito a ensino, né? Pedagógico. Há algo de pedagógico nisso. Você levantar-se e ir para entregar a sua oferta no culto. O menino daqui da igreja começou o momento do louvor, ela tuia aqui, porque eles gostam disso. Eles têm essa ideia que, por alguma razão, a gente perde da beleza de você, no culto, levantar-se e entregar a sua oferta. Uma outra coisa que isso acaba puxando, já do seu comentário, é o seguinte: o ideal, eu não vou colocar isso como obrigação, o ideal é que nós ofertássemos todo o culto. O ofertante em Israel, ele entregava sacrifício todo sábado. Todo sábado ele tinha que dedicar um animal. O que eu quero dizer com isso? Você vai multiplicar por 4 seu dízimo? Não. Você vai pegar, é uma sugestão que eu faço, não coloco como obrigação. Seria interessante que nós pegássemos aquele valor que a gente atribui como oferta e dividisse pelos domingos do mês para você entregar. É uma lei? Não fazer isso é pecado? Tem pouca base para a gente afirmar isso, mas é pedagógico. Sabe? A repetição vai nos ensinando, irmãos, todo domingo entregar algo a Deus, entregar sacrifício, pegar seus bens e entregar dentro daquilo que você tem condições de entregar, todo domingo é pedagógico. Eu faço isso? Não, mas tenho tentado colocar na minha cabeça a disciplina para começar a praticar isso. Há igrejas que fazem isso. Há igrejas que realmente instruem seus membros a ofertarem todo domingo. Não a ofertarem mais do que eles podem, tá certo? Mas a dividirem aquele valor que eles dão durante o mês conforme os domingos. Pode falar.
Virtual, virtual. Exatamente. Há irmãos aqui da igreja que fazem isso. É claro que eu não vou expor, né? Mas eu acho isso bonito, irmãos. Numa época em que as pessoas se rendem tão facilmente à facilidade, né? A gente manter certas tradições de ir à igreja, levantar-se, entregar sua frente, ensinar seu filho. De vez em quando eu vejo os meninos pequenos aqui pegados na mão do outro e vem deixar a moeda aqui. Isso é pedagógico, isso deve ser. E tem a ver com o ponto anterior que nós falamos, do culto ser físico. O culto não é virtual, o culto é presencial e físico. Oi? Exatamente. Então vejam, o homem entrega algo a Deus, seus dízimos de ofertas, e Deus entrega algo ao homem, os elementos da ceia, pão e vinho. Percebe como há uma troca de presentes no culto, símbolo da renovação da aliança, tá certo? Então, caminhei tudo isso aí para nós entendermos que os sacramentos nos ajudam a entender o culto como sendo uma semanal renovação da aliança. Toda vez que a gente celebra, irmãos, em especial a ceia, né? A maior parte do que eu vou dizer aqui diz respeito à ceia, já que o batismo é uma vez só. Mas toda vez que nós, no primeiro domingo, saímos do culto, é preciso que a gente tenha em consideração que nós saímos do local de culto portando algo que Deus nos deu, os elementos da ceia. Nesse sentido, rapidinho, Aurélio, há uma diferença entre o romanismo e o protestantismo, já que no romanismo a ceia é um oferecimento do homem a Deus, como sacrifício pascal, uma oblação, um novo sacrifício de Cristo na missa. No protestantismo é o contrário, é um oferecimento de Deus ao homem. Tá certo? Isso mostra a continuidade da aliança. Aurélio, pode falar. Vamos falar disso. Vamos falar disso. É o terceiro ponto aqui, nós vamos falar sobre isso. Viu? Mas os irmãos já adiantaram aí. Então, segundo ponto ficou claro? Os sacramentos nos ajudam a entender o culto como renovação da aliança. Terceiro, os sacramentos aumentam a eficácia da pregação no culto. Na tradição reformada, irmãos, os sacramentos são muitas vezes chamados de pregações visíveis. Paulo mesmo é quem chama a ceia de pregação. A última pessoa que leu, vou pedir agora para Josileide abrir e ler aí, 1 Coríntios 11, 26. Texto muito conhecido, mas vale a pena que nós leiamos. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a celebração da ceia é Paulo chama de anúncio. O verbo katangelô no grego é literalmente pregação mesmo, tá certo? Então, enquanto a pregação, o sermão, é uma pregação audível, os sacramentos, na tradição reformada, são pregações visíveis e não verbais, tá certo? São dramas da pregação, algumas pessoas vão chamar assim, tá certo? Os antigos sacramentos da circuncisão e da Páscoa também eram pregações, tá certo? Porque vocês devem saber que o batismo substituiu a circuncisão e a ceia, a Páscoa judaica. E a circuncisão e a Páscoa eram pregações. Se você parar para pensar, não sei se você já percebeu isso, o sacramento da circuncisão ele está intimamente relacionado ao que Deus disse a Abraão, a pregação que Abraão ouviu. Qual foi a promessa que Abraão ouviu? De ti farei uma grande nação. Ele prometeu uma descendência a Abraão.
Abraão era um homem velho. Tá certo? Note que, preste atenção nisso, note que, ao conceder a Abraão e os seus um sacramento que era efetivado exatamente no órgão reprodutor masculino, Deus estava reafirmando a promessa que ele fez. Percebeu essa relação? Toda vez que Abraão visse a marca que Deus fez nele, ele se lembraria de que a descendência dele era alvo da benevolência de Deus. Então, a circuncisão tem uma relação com a promessa que Deus fez a Abraão, como sendo um sinal e selo, Confissão de Fé que vai dizer isso, da pregação audível que Abraão ouviu. A Páscoa, a mesma coisa. Davi Braga, abre e lê, por favor, aí, Êxodo 12, 26 e 27. Esse texto também vai relacionar a Páscoa com a pregação. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então Moisés prevê algo que aconteceria com frequência. As crianças, ao olharem a Páscoa sendo celebrada, fariam uma pergunta: que rito é esse? E aí isso dava oportunidade para que o pai fizesse o quê? Pregasse. Nosso Deus nos libertou, tal, e dali em diante, o sacramento sempre serviria para relembrar aquele evangelho encapsulado no êxodo hebreu, tá certo? Oi. Não é isso. Exatamente. Esses textos são muito atuais, né? A gente que serve a ceia, irmãos presbíteros, né? Quando a gente passa por uma família que tem crianças, a gente vê a reação. O menino fica olhando assim, às vezes querem pegar para passar para o pai, né? Não é por acaso que Deus incluiu isso no culto. Ele sabia que isso despertaria a atenção das crianças, o que já é previsto aí. Os irmãos que têm filhos crianças devem saber disso. Isso já é previsto já desde a Páscoa, que ocorreria, tá certo? Então, os antigos sacramentos já eram pregações inaudíveis, por assim dizer. Um outro detalhe interessante, eu vou passar rápido por isso aqui, é que como nós já vimos, na antiga aliança, o ofertante, o adorador, ele comia do sacrifício. Isso está em Levítico 7, versos 15 e 16, que a gente não vai ler agora, se você quiser conferir aí, mas pode ler em casa. A lei dizia que em até 2 dias, certos sacrifícios o ofertante poderia comer dele. Depois de 2 dias, não. Por que havia esse limite? Porque aquela não deveria ser uma refeição qualquer, mas uma refeição atrelada ao sacrifício. Uma refeição que envolvesse meditação no sacrifício. E como é que isso é trazido para o Novo Testamento? Qual é o ato do culto que substituiu o sacrifício? Qual era o principal ato do culto do Velho Testamento? O sacrifício. E qual é o ato no culto do Novo Testamento que substituiu o sacrifício? Aqui há uma outra diferença. A Igreja Católica vai dizer a ceia. Nós não cremos assim. Abra sua Bíblia aí em Gálatas 3, versos de 1 a 5. Quero que vocês notem o que Paulo vai dizer aqui. Gálatas capítulo 3, de 1 a 5. Diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos agora foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Paulo diz assim, olha, vocês viram Cristo crucificado. Agora tem um detalhe aqui. Os Gálatas não estavam em Jerusalém quando Cristo morreu. Eles não viram de fato. O que é que Paulo quer dizer? Ele continua. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando foi que os Gálatas viram Cristo crucificado? Quando ouviram a pregação da fé. A pregação substitui o sacrifício do Antigo Testamento. O verso 5 também termina dizendo isso. Pregação da fé. É Paulo quem vai dizer em 1 Coríntios 1, 23, que ele não pregou outra coisa senão Cristo e este crucificado. Então a pregação no culto neotestamentário é o que substitui o sacrifício.
o judeu ele via o cordeiro sacrificado, e assim o crente do Novo Testamento vê o cordeiro de Deus crucificado na exposição da palavra. Veja aqui a relação. Quero ver se vocês me acompanham aqui. Se no Antigo Testamento o crente, ele depois do sacrifício, tinha o direito de se beneficiar dele comendo do sacrifício, e se agora no Novo Testamento o novo sacrifício é a pregação como exposição do sacrifício de Cristo, o que é natural a gente pensar? Que depois da pregação vem a refeição. Perceberam aqui a relação? No Antigo Testamento, o crente ele se alimentava do sacrifício. E no Novo Testamento é a mesma coisa. O crente se alimenta do sacrifício, não da repetição do sacrifício de Cristo, como é na missa, mas da exposição do sacrifício na pregação. Por que a ceia vem depois da pregação? Exatamente por causa dessa relação. Porque na pregação nós vemos Cristo crucificado e após a exposição de seu sacrifício é hora de nós nos beneficiarmos disso, comendo e bebendo do seu corpo e do seu sangue. Então perceberam aqui como pregação e principalmente ceia estão relacionados, tá certo? Também o batismo, que é associado ao Espírito, e é o Espírito de Deus que convence o homem. O Espírito é o pregador invisível. O homem, o presbítero ou o pastor, o pregador visível, o Espírito, o pregador invisível. Por isso é que o Diretório de Culto de Westminster, que é um documento que a gente não adota, mas que é útil em muitos sentidos, ele diz assim: quando for administrada a ceia, nós julgamos conveniente que seja após o sermão do culto da manhã. Então a ceia, na tradição reformada, ela é uma aplicação do sermão. Aqui a gente chega no último tópico, e aí eu vou falar aqui do que os irmãos levantaram aí. Nós vimos que a ceia é algo, os sacramentos, né, mas inevitavelmente a gente vai acabar puxando mais para a ceia, são um elemento dos mais importantes. Os sacramentos são elementos dos mais importantes do culto. Muitas vezes quase que equiparados à pregação, para muitas pessoas em muitas tradições, tá certo? Diante disso, irmãos, de quanto em quanto tempo os sacramentos deveriam ser celebrados? E é claro que aqui a gente está falando da ceia, porque o batismo não existe periodicidade, né? Batiza-se quando tem alguém para batizar, ou um novo convertido ou filho dos crentes, para nós que somos presbiterianos. Mas então a pergunta é especificamente em relação à ceia. De quanto em quanto tempo a ceia deveria ser realizada? Há regramento para isso? A gente precisa dizer que essa é uma questão adiafórica. O que significa isso? Não é uma questão essencial. Adiafórico é isso. Não é essencial. Isso significa dizer, irmãos, que igrejas que celebram de 15 em 15 dias, mensalmente, dominicalmente, toda semana, como há alguns exemplos, a diversidade dessas práticas não faz com que uma delas esteja em pecado ou cometendo alguma falta diante de Deus. Cristo não deixou orientação explícita em relação a isso. Ele disse que se deve fazer, até que ele venha. Então isso quer dizer que tem que ter alguma periodicidade. Certo? Detalhe aqui, já houve na história da igreja, não sei se vocês sabiam disso, já houve na história da igreja quem dissesse que a ceia deveria ser realizada uma vez ao ano. Porque a Páscoa em Israel era uma vez ao ano. Mas é claro que esse é um entendimento dificilmente tem amparo na Escritura, né? Anualmente é? Pronto. Não sabia. Foi bom ter dito. Pronto. Certamente por uma associação com a Páscoa, que é uma vez ao ano. Foi bom ter dito isso. Então, é uma questão adiafórica, tá certo? Até mesmo se você fizer uma vez por ano, não é bom, mas ninguém pode dizer que é um pecado, já que é uma periodicidade. Não, exatamente, é uma questão adiafórica. No entanto, e a gente falou sobre isso em relação às ofertas, é interessante olhar para como a igreja primitiva fazia. Então a pergunta é, de quanto em quanto tempo a igreja primitiva celebrava a ceia? A igreja primitiva, muito provavelmente, a praticava semanalmente. Nos textos que nós lemos, nós vimos isso. Atos 2:42, 1 Coríntios 11:17 até 34. Muito provavelmente, a ceia era todo o primeiro dia da semana, tá certo? De onde é que a gente tira isso? Pelo fato de que muitas vezes cear e cultuar no Novo Testamento são sinônimos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 11, quando vos reunis, aí depois Paulo vai dizer sobre a ceia. Então é como se cultuar e cear fossem quase sinônimos. Isso aparece
em Atos 20, verso 7. Alguém leu, não lembro exatamente quem foi, acho que foi o Wilson. Que vai dizer assim: estávamos reunidos com o fim de partir o pão. Ele não diz com o fim de cultuar, ele diz com o fim de partir o pão. Porque essas eram expressões intercambiáveis. Cear, comungar, era cultuar, cultuar era comungar. Muito provavelmente não havia na mente dos primeiros cristãos a ideia de culto sem ceia. Muito provavelmente, tá certo? Quase que certamente. Então, ninguém pode negar isso. Isso era praticado, o sacramento da ceia era praticado semanalmente. E depois do período apostólico, depois do período do Novo Testamento, como é que a igreja fazia? O período patrístico, aquele período após os apóstolos. Você tem um documento da Didaquê, do ano 100, que diz assim, um documento chamado Didaquê, do ano 100, que diz o seguinte: no próprio dia do Senhor, reúnam-se, façam o quê? Partam o pão e deem graças, tendo primeiro confessado seus pecados para que seu sacrifício seja puro. O sacrifício aqui é sacrifício de louvor, não é necessariamente a ideia da missa como sacrifício, ou do culto como sendo um sacrifício oblativo, certo? Ou seja, no dia do Senhor, era todo domingo. Justino Marte, eu gosto demais dessa citação, acho que não vai dar para ler, mas vocês. Mas ele diz assim: no dia que se chama do sol, que é o domingo, que os romanos conheciam como dia do sol, e em inglês é assim, Sunday, dia do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, é o culto. E aí se lê, enquanto o tempo permite, os escritos dos apóstolos e dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente, que é fruto da sinagoga, que tinha presidente, faz uma exortação, isso é a pregação, e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamos-nos todos juntos e elevamos as nossas preces. Depois de terminadas, como já dissemos, as orações, oferece-se pão, vinho e água, o que deve ser uma referência ao batismo, se houvesse convertidos ali. E o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e ações de graças, e todo o povo exclama dizendo amém. Vem depois a distribuição e participação em cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e seu envio aos ausentes pelos diáconos. Nota de rodapé aqui, eu achei muito interessante o fato de que na igreja de Justino, não sei se era uma prática generalizada, a ceia que era servida aos doentes era a mesma que o povo na igreja havia servido. Essa ideia de união, muitas vezes a gente nem cita os doentes da igreja nos cultos, são meio que esquecidos. Isso, quando eu li isso me chamou bastante a atenção. Então, essas duas citações nos mostram que provavelmente nesse período a ceia era semanal, muito provavelmente. Certamente era semanal. Bom, quando nós vemos isso, surge uma pergunta: e por que hoje em dia é mensal? Por que a maioria das igrejas evangélicas, em especial, no nosso caso, presbiterianas, a celebram mensalmente? Eu fiz uma pesquisa sobre isso e até onde eu consegui descobrir, a história da ceia mensal começa com Calvino. Calvino, durante toda a sua vida, ele tentou fazer com que a ceia em Genebra fosse semanal. A vida inteira. Ele morreu tentando e não conseguiu. Então você já sabe de uma coisa aqui. Calvino era partidário da ceia todo domingo. Tá certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. E por que ele não conseguiu? Porque na época da Reforma havia dois problemas, que era o zwinglianismo, que era uma ala da Reforma. Os irmãos devem ter visto isso aqui. Que entendia a ceia como apenas um memorial, e isso enfraqueceu a força, quase com redundância, mas enfraqueceu o peso da ceia na ala calvinista da Reforma, mas principalmente por causa do romanismo. Calvino queria que a ceia fosse semanal em Genebra. Ele não conseguiu porque o conselho da sua igreja não permitiu, que era chamado de concílio ou consistório. Eles não permitiram. Por que eles não permitiram? Por que não houve maioria para que a ceia fosse semanal? Porque havia medo das pessoas, por causa da pouca instrução, acabarem voltando para a superstição da Igreja Católica. Eles tinham medo da doutrina da transubstanciação, que até hoje é um dogma católico, e da doutrina do ex opere operato, ou seja, aquela ideia de que a ceia ela é eficaz pelo simples comer, sem necessariamente exame, tá certo? Então, essas superstições em torno da ceia faziam com que o consistório de Genebra achasse melhor que a ceia fosse mensal. E foi isso que Calvino conseguiu. O consistório indeferiu o pedido de Calvino e a ceia em Genebra ficou sendo realizada mensalmente. Tanto é que, quando John Knox, fundador do presbiterianismo, e foi aluno de Calvino,
quando ele volta de Genebra para a Escócia e deflagra a reforma na Escócia, ele escreveu um livro chamado Livro de Ordem Comum, Constituição da igreja dele lá na Escócia, da igreja presbiteriana na Escócia. E lá ele já deixou consignado que a ceia seria mensal. Então, até onde eu sei, o costume da ceia mensal vem das tentativas frustradas de Calvino em tentar fazer a ceia semanal. Muito embora, irmãos, nem todos os protestantes pratiquem a ceia semanalmente. Por exemplo, os luteranos, a maioria, celebram a ceia todo domingo. Os anglicanos, em sua imensa maioria, praticam a ceia todo domingo. E mesmo entre os calvinistas reformados, você tem nomes como John Owen, chamado Príncipe dos Puritanos, que celebrava a ceia em sua congregação todo domingo. Mas o fato é que o costume ficou esse, de ser mensalmente. Por causa daqueles problemas ali na época da reforma, isso acabou se tornando costume. Há igrejas presbiterianas que celebram todo domingo? Sim. Eu conheço uma, Minas Gerais, que celebra a ceia religiosamente todo domingo. Calvino disse o seguinte sobre essa questão. Isso aqui é das Institutas, 1536. Ele disse assim: deixando, pois, de lado todo este sem fim de cerimônias e de pompas, então ele está dizendo, se nós deixarmos de lado a superstição da igreja romana em relação à ceia, a Santa Ceia, bem que poderia ser administrada santamente, se com frequência, pelo menos uma vez por semana, se propusesse a igreja como segue. Aí ele vai dizer como deveria ser o culto. No início se fazia orações públicas, a seguir viria o sermão. Então, postos na mesa pão e vinho, o ministro repetiria as palavras da instituição da ceia. Depois, reiteraria as promessas que nos foram nela anexadas. Ao mesmo tempo, vedaria a comunhão todos aqueles que são dela barrados pelo interdito do Senhor. Após isto, se oraria para que o Senhor, pela benignidade dos que com que nos prodigalizou este alimento sagrado, também nos receba em fé e gratidão de alma, nos instruindo e preparando. E, uma vez que por nós mesmos não somos dignos, por sua misericórdia, aprove-nos dignificar para tal repasto. Texto difícil, né? Mas, em resumo, Calvino diz que, na sua opinião, ceias, se não houver a superstição, o risco de superstição em torno da ceia, poderiam muito bem ser semanais. Esse aqui é o último slide. Então, irmãos, é uma questão adiafórica, mas nós encontramos bastante apoio na história da igreja, mesmo na fé reformada, para ceias mais frequentes do que apenas um mês. É importante dizer, irmãos, que nesse tipo de assunto nós devemos ser não bélicos. Nós não devemos criar problema nem briga em torno de questões como essa, tá certo? Particularmente, já que os irmãos externaram opiniões sobre isso, eu penso que, passados mais de 500 anos da Reforma, e uma vez que hoje nós sabemos qual é a posição reformada sobre a Santa Ceia, não vejo razão para que não se pratique mais frequentemente. Aqui na igreja houve um tempo, há uns 10 anos atrás, que se fez quinzenalmente. Eu me lembro disso. Primeiro e terceiro domingo. Particularmente, eu sou muito simpático à ideia. No entanto, irmãos, veja, ser favorável a isso não significa dizer que a gente vai fazer isso a partir do domingo que vem. Tá certo? Por quê? Porque a igreja que quiser fazer ceia todo domingo, ela vai ter que se preparar para isso. Por exemplo, tem que ter presbítero suficiente. Para não correr o risco de um determinado domingo ter um só. Ter dois. Né? Não ter. Se essa igreja tiver apenas um pastor, e já que na IPB somente o pastor pode administrar a ceia, presbíteros não podem, a igreja tem que estar preparada para nas férias pastorais não ter ceia. Né? A não ser que haja um pastor auxiliar. Enfim. Então, muitas vezes se requer preparação para isso. Alguns irmãos podem ter dificuldade, porque podem associar isso ao catolicismo, já que, até hoje, a Eucaristia na Igreja Católica é todo domingo. Todo domingo. Algumas pessoas podem ter dificuldades com isso. É possível que você precise discipular, ensinar alguém sobre essa questão antes de efetivar. As coisas não são do dia para a noite, irmãos, tá certo? Uma coisa é eu falar na teoria sobre isso. Uma outra coisa é colocar na prática. A quem cabe decidir? O Conselho da Igreja. Verificando a conveniência, o tempo, tá certo? Não se fazer todo domingo não significa dizer que os presbíteros sejam necessariamente contrários a isso, mas muitas vezes há questões pastorais que a congregação não sabe, mas que precisam ser trabalhadas, enfim.
Mesmo assim, irmãos, mesmo quando a ceia é mensal, tudo que eu disse é verdade, continua sendo verdade. A igreja continua sendo abençoada pela ceia mensal. Se fosse anual, seria abençoada por ela também, tá certo? Mas, particularmente, eu penso que se os demais meios de graça são feitos todo domingo, como orações, cânticos, a pregação, a princípio não há razão para que não haja ceia todo domingo. Desde que a igreja esteja preparada para isso. Desde que não haja risco de superstição, que eu acho que não há, no nosso caso, por exemplo, na maioria das igrejas hoje em dia, e desde que haja preparação da liderança para isso. O importante, irmãos, é que nós saibamos, então, nos beneficiar das ordenanças que Cristo deixou para a nossa própria edificação, sempre que isso for possível. Amém, irmãos? Alguém quer falar? Pode fazer uso da palavra, quiser contribuir, perguntar, para a gente caminhar para o final. Certamente era alcoólico. De onde é que nós retiramos essa ideia? Primeira coisa, não existia o processo de pasteurização na época, né, que só vai ser descoberto no século XIX. Então, bebidas como o vinho, não tinha como você evitar dela fermentar. Então, necessariamente ela se tornava alcoólica, né? Como acontece com o extrato da cana-de-açúcar, ela fermenta, se torna alcoólica, né? No caso de Caná da Galileia, a gente pode afirmar que o vinho era alcoólico por causa do seguinte. Por que o pior vinho era deixado por último? Em geral, porque já tinha muita gente embriagada. Então, teria mais dificuldade de distinguir a pouca qualidade do vinho. Então, veja só. Isso significa dizer que quando acabou o vinho na festa, certamente já havia pessoas embriagadas e o que vinha sendo consumido até ali era bebida alcoólica. Então, para que o mestre-sala chame aquela bebida que Cristo fez de vinho, ele está obviamente igualando ao que estava sendo bebido antes, que era uma bebida alcoólica. Certo? Exatamente. Ele não fez diferenciação de tipo, mas de qualidade. Ele disse, o que Cristo fez é vinho como o que vinha sendo bebendo, só que melhor. Se o que vinha sendo bebendo era alcoólico, a única conclusão que a gente pode chegar é que a bebida que Cristo fez era alcoólica. 1 Coríntios 11. Se Paulo combate a embriaguez na ceia, segue-se que certamente o vinho era alcoólico. Questão. Eu acho que a pergunta veja, é uma suposição que a gente faz, né? O texto não diz que havia pessoas embriagadas. Mas assim, sobre essa questão, eu prefiro citar o que Chesterton diz, né? Não é o vinho que estraga o homem, é o homem que estraga o vinho. Salmo 104 você vai encontrar lá, Deus fez o vinho para alegar o coração do homem. Uma vez que tudo que Deus fez é bom, o vinho é bom. O homem estraga o vinho. Então assim, a gente não pode imputar, não estou dizendo que você tenha feito isso, né? Mas as coisas que Deus faz são boas. O homem faz mau uso delas. Então, tudo que você encontra no universo, Deus fez. O homem, exatamente, não há nada impuro feito por Deus. O homem o utiliza mal, né? Exatamente. Porque você pode usar o argumento para comida, pode conduzir à gula, qualquer coisa que tenha potencial viciante, inebriante. Veja, vou dizer uma coisa polêmica aqui. Até as substâncias psicotrópicas, Deus as fez. O homem arrumou, inventou jeitos de usar de maneira deletéria, né? Fabricando drogas. Mas as substâncias, quem as fez foi Deus. O homem é que encontrou maneiras de arranjar isso de uma forma que não glorifica a Deus. Mas os elementos que o homem usou para isso, Deus os fez. Há algum uso que glorifica a Deus. Cabe ao homem descobrir qual é, né? Então, a mesma coisa a gente pode aplicar ao vinho, né? Tá certo? Alguém pode, talvez até você esteja com essa pergunta, e o vinho da ceia?
deve ser alcoólico? Eu acredito que sendo o fruto da uva, a ceia é válida. Não pode ser fruto de outra coisa, tem que ser da uva. Ele pode ser não alcoólico, mas a melhor correspondência com a Páscoa é o vinho alcoólico, fermentado, não pasteurizado. Porque veja, uma das coisas que Deus disse lá na Páscoa foi o seguinte: vocês vão, na instituição da Páscoa, vocês vão comer pães asmos, ervas amargas. Por que pães asmos? Para lembrar a escassez do Egito. Ervas amargas, a amargura de uma vida em escravidão. Isso é transportado para a ceia. Por que Deus instituiu o vinho? Lembra que tipo de líquido? Sangue. É como se você bebesse sangue. O teor alcoólico nos faz lembrar sangue de fato. Tá certo? Então essas coisas não foram colocadas à toa, né, por Cristo, mas ele tinha de fato a intenção de representar seu próprio sangue. É como se você realmente ingerisse Cristo pela fé. Como diz o hino, não nas mãos, mas em minha alma, bebo o sangue de Jesus. Mas os sentidos eles são aguçados para que nós entendamos que pela fé nós estamos sendo feitos participantes de Cristo e Ele conosco pela fé. Então, mais ou menos por aí. Certamente as situações certamente há situações pessoais que podem levar uma pessoa a decidir que é algo absolutamente legítimo, né? Mas em todo caso nós temos que reconhecer que isso é fruto do homem, né? Não de Deus. Isso acontece por causa da nossa fraqueza, né? Por causa da debilidade da nossa carne, não por algum defeito existente na criação. Muito bem, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, encerrando assim esse momento. Eu espero que tenha sido edificante para os irmãos nessa noite. Eu vou pedir então que o nosso irmão Aurélio possa fazer uma oração, nos despedindo nesse instante. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aviso do restante da semana. Amanhã programa de rádio às 17 horas e às 19 estudo na congregação de Amaro Braga. Sábado eu acho que não tem programação, né? E no domingo, escola bíblica dominical às 9 horas, culto solene às 18 horas e 30 minutos. Mais algum aviso? Não, né? Não havendo, Deus os abençoe e tenha um bom restante de semana em nome de Jesus.